O homem se preparava para pagar quando descobriu que o dinheiro em seu bolso havia virado areia. Ele imediatamente correu para casa, pegou um punhado de dinheiro e jogou pela janela. O resultado era exatamente o que o preocupava, todas as contas se despedaçaram. Mas ele ainda não quis aceitar a verdade, pegou uma pintura famosa e colocou na porta. Em poucos segundos, a parte externa da porta virou cinzas. Quando Matt ainda estava confuso, a esposa de repente abraçou o filho para sair pela porta. Ele queria parar, mas pensou que terminar um pouco mais cedo também seria considerado um alívio. Então, do lado de fora vieram os gritos de sua esposa, que pareciam perfurar o coração de Matt. O homem finalmente não aguentava mais, ele saiu correndo e agarrou seu filho e correu para dentro de casa. Mas agora as pernas do menino não são mais os pés de um bebê recém-nascido. Olhando para a criança de cerca de 10 anos, Kate se assustou, não esperando que em apenas alguns segundos, seu filho tivesse crescido. Por que o filho deles conseguiu crescer em tão poucos segundos? Alguns dias atrás, eles compraram esta casa e se mudaram para cá. Ao longo do caminho, Matt e Kate conversaram animadamente sobre a vida em seu novo lugar. Depois de uma longa jornada, eles finalmente chegaram. Olhando para sua nova casa, os olhos de Kate se encheram de esperança. Este é o começo da vida de casado de um casal recém-casado, Kate e Matt. Após os acontecimentos na Cidade Velha, eles decidiram recomeçar. Enquanto reformava sua casa, Matt tropeçou em um buraco na parede. Ele ficou curioso e espiou pela abertura, então tirou o papel de parede e percebeu que era uma porta. Matt saiu e procurou entre os escombros, finalmente encontrando um objeto em forma de chave para a porta. Ele trouxe a chave para dentro de casa, colocou-a na fechadura e girou a fechadura. A porta foi aberta. O casal descobriu que era apenas uma sala vazia. De repente, as luzes piscaram de repente. Matt tenta encontrar informações sobre a casa que compraram online. Ele fica horrorizado ao descobrir que um assassinato aconteceu na propriedade décadas atrás. Atualmente, o assassino ainda está vivo e internado em um hospital psiquiátrico. No dia seguinte, Matt foi vê-lo para perguntar mais sobre a casa. No entanto, John avisou que ele e sua esposa deveriam sair de casa e esquecer aquele quarto. Matt ficou curioso, mas John se recusou a dar mais informações. À noite, irritado por ter sido enganado pelo fazendeiro, Matt entrou em uma sala vazia e bebeu até acabar o vinho. Inconscientemente, Matt desejou que houvesse mais uma garrafa de vinho aqui. De repente, a luz apagou de repente, depois que a sala ficou clara novamente. Uma nova garrafa de vinho apareceu na frente de Matt, deixando-o assustado. No dia seguinte, ele chamou Kate em seu quarto e mostrou a ela seus luxos. Ele acidentalmente descobriu que a sala poderia realizar qualquer desejo. Desde então, os dois largaram o emprego e aproveitam o milagre que o quarto traz. Até que um dia Kate usou o quarto para criar um filho, o que deixou Matt ansioso. Ele não esperava que o quarto pudesse criar um objeto vivo. Por causa desse bebê, ele e Kate tiveram uma grande discussão. Depois que o bebê envelheceu, Matt compartilhou suas descobertas com sua esposa. As coisas que esta sala criou, assim que fossem trazidas para fora, desapareceriam imediatamente. Mesmo os humanos criados por esta sala irão envelhecer rapidamente até a morte. Kate sempre quis ter um filho, então ela usou o quarto para criar um filho. Kate não quer perder Shane, cuidando de seu filho todos os dias. Ao mesmo tempo, para evitar que o filho escapasse, Kate pregou todas as janelas da casa. No entanto, Shane sempre desejou ver o mundo lá fora, e Kate sempre mentiu que se ele saísse, ficaria doente com germes. Ao contrário de Kate, Matt sempre desconfia desse filho que aparece repentinamente. Um dia, Matt descobriu de repente que a porta de ferro da sala secreta que estava trancada foi aberta. Quando o casal abriu a porta, a cena lá dentro chocou os dois. A pequena sala se transformou em um grande pedaço de terra. Na densa floresta, o menino constrói um boneco de neve. Matt agora finalmente percebe que seu filho descobriu o segredo da sala. Vendo Kate brincando com Shane, Matt de repente ficou com raiva. Ele arrastou seu filho à força e avisou seu filho para não entrar mais na sala. Kate não entendia por que Matt tinha uma atitude tão negativa. Apenas Matt sabe que tem medo de enfrentar Shane. O menino foi criado pela sala secreta e sempre quer ver o mundo exterior. Matt tem medo que as coisas fiquem ainda mais fora de controle quando Shane estiver presente. Diante dessa situação, ele pegou um cadeado e trancou a porta de ferro. Mas Kate acha que ele se preocupa demais. Quando os dois estavam discutindo sobre isso, o telefone da sala tocou de repente. Shane pegou o telefone e falou com a outra parte. Ao ouvir o barulho, Matt imediatamente foi pegar o telefone. A voz familiar do outro lado da linha o deixou completamente em pânico, porque quem ligou era John do hospital psiquiátrico. Matt imediatamente perguntou o que ele havia dito ao filho,
Evidentemente John sabia que eles haviam implorado por um quarto para uma criança. John divertidamente contou a Matt um segredo: se o criador de desejos morrer, a coisa que ele deseja poderá sair de casa e entrar neste mundo. Se Matt não se salvar, ele será enviado para um hospital psiquiátrico pelo resto de sua vida. Matt finalmente entendeu que John era a criança criada pela Sala. Ele matou os pais para poder sair de casa. No entanto, a conversa foi ouvida por Kate. Sua mente ficou em branco, saindo de casa com a intenção de acabar com sua vida para que seu filho pudesse viver. No momento perigo, um pouco de razão a salvou. Quando Matt descobriu que sua esposa havia feito algo tolo, ele culpou o menino por toda a culpa, correndo para repreendê-lo loucamente. Enquanto se sentia agitado, ele também deixou escapar a verdade, completamente inconsciente das terríveis consequências no futuro. Até a meia-noite, Kate tristemente voltou para casa. Matt conforta sua esposa e eles fazem amor, porém, eles não sabem que Shane está do lado de fora da porta e vê tudo. Depois que os dois adormeceram, o menino roubou a chave do quarto. No dia seguinte, quando a esposa acordou e encontrou a grande porta aberta, uma sensação imediata de insegurança se instalou. Eles procuraram o menino por todos os lados. Quando chegaram ao balanço, ficaram surpresos ao encontrar um rapaz de 18 anos. Shane se virou e chamou Kate de mãe, apenas para perceber que esse jovem era filho deles. Enquanto eles ainda estavam surpresos, Shane sacou uma arma e apontou para Matt. Kate ficou extremamente assustada, imediatamente bloqueada na frente do marido, usando todos os meios para acalmar os sentimentos do filho. Nesse momento, Matt correu para jogar o menino no chão. Os dois imediatamente começaram uma briga, sem saber que Kate havia batido a cabeça na mesa. Sua visão começou a embaçar. Em coma, Kate só viu o marido e o filho ainda brigando. Quando ela acordou, apenas viu Matt. Ela perguntou onde seu filho tinha ido. Matt disse que durante a luta, seu filho foi acidentalmente atingido por uma bala, então ele o jogou para fora. Ao ouvir isso, Kate imediatamente saiu correndo. Ela procurou em todos os lugares, mas não encontrou nada. Na hora da refeição, Kate de repente sentiu que o marido diante de seus olhos era um pouco estranho. Sua postura de jantar parecia muito estranha, mas Kate imediatamente sentiu que estava pensando demais. Mas quando os dois se aproximam, ela finalmente tem certeza de que o homem à sua frente não é seu marido. Ela imediatamente o empurrou, o homem olhou para ela e chamou sua mãe. Essa ligação chocou Kate. Ela entrou em pânico e saiu correndo. Kate abriu a porta e se escondeu em um quarto, mas ainda assim foi pega pelo menino no final. Por outro lado, o verdadeiro marido de Kate acordou em um quarto externo. Ele procurou em todos os cantos da casa e não conseguiu encontrar sua esposa. Até passar pela porta de ferro, descobriu que a porta estava trancada. Ele adivinhou que Shane definitivamente estava se escondendo lá dentro. Matt usou uma tesoura para criar uma porta, mas sem sucesso. Então ele encontrou um martelo e abriu um buraco na parede. Matt olhou para dentro, descobrindo que o espaço dentro da sala havia se tornado um lugar escuro. Ele reuniu sua coragem e entrou naquela sala. Depois de romper a outra parede, ele alcançou a sala secreta atrás da porta de ferro. Este lugar ainda era o mundo que Shane havia criado antes, mas ele não viu uma única pessoa. Ele só teve que ir fundo na floresta para procurar, de repente encontrando uma casa idêntica à sua. Imediatamente quebrou a janela e entrou. O som da porta quebrando atraiu Shane, que imediatamente saiu. Aproveitando a oportunidade, Kate saiu correndo. Mas quando ela sai, o verdadeiro Matt e o falso Matt aparecem ao mesmo tempo. Kate sentiu-se tonta, não sabia quem era seu marido. Matt à esquerda quer afastá-la. Em um momento crítico, Kate chamou o nome de Shane e claro, Shane respondeu inconscientemente. Kate não hesitou, imediatamente o empurrou escada abaixo. A queda deixou Shane aparentemente inconsciente. Os dois imediatamente quiseram sair deste lugar, mas neste momento as luzes da casa piscaram de repente. Eles subiram de andar em andar, sala após sala. Mas esta casa é como um labirinto sem saída. Os dois finalmente perceberam que o menino os havia enganado, impossibilitando a fuga. Até que Shane acordar, Matt e Kate ainda não conseguem sair dessa casa estranha. Shane puxou uma faca e investiu contra Matt, esfaqueando-o com força. No final, Matt estava deitado em uma poça de sangue. Shane se levantou e consolou sua mãe, mas a mãe estava tão assustada que ficou sem palavras. Foi nesse momento que ele de repente viu duas pessoas que se pareciam exatamente com seus pais. Percebendo que havia sido enganado, ele imediatamente começou a persegui-lo. O casal atravessou a mata, abriu a porta de ferro e saiu correndo do espaço clonado. Mas, infelizmente, a porta da casa estava trancada. Nesse ponto, Shane também os alcançou. A mesma cena aconteceu novamente, Shane de repente correu para Matt. Neste momento, Matt teve sorte de abrir a porta a tempo. Ele abraçou Shane e caíram juntos. Assim que ele caiu, Shane sentiu seu corpo mudar rapidamente.
Ele imediatamente correu para dentro, mas Kate trancou a porta. Ele bateu freneticamente na porta, implorando a sua mãe para deixá-lo entrar, mas Kate não ousou abrir a porta. Em um piscar de olhos, o jovem de 18 anos se transformou em um velho. Shane se desesperou em ir para o mundo exterior, logo depois caiu no chão e se transformou em cinzas. O pesadelo do casal finalmente acabou. Então os dois venderam a casa. Um mês depois, no hotel, Kate revelou uma cara apavorada, porque descobriu que estava grávida. E neste momento, as luzes da sala também piscaram repentinamente. Kate começou a duvidar se ela realmente havia escapado da sala dos sonhos.